Levou um tempão para o computador entrar, sabe? Gastei uma grana para consertar, voltou o problema. Ela disse que bastava configurar, não, reformatar o HD. Não, agora não, tem que trocar o HD. Eu falei, porra, né? Muito bem, gente. Então, aqui hoje é dia 5, então faltam hoje mais 3, né? Então, vamos tentar fazer o seguinte: hoje e a próxima, falar sobre o conceito de mundo, e as duas últimas, a gente vê aquela questão lá do perspectivismo ameríndio, né? A partir da constituinte propósito constituinte derrotado do Chile, né? Querer ter uma configuração de mundo distinta da nossa, tá? Então, vem cá, recapitulando assim, mais ou menos, né? Qual é o nosso trabalho aqui? Qual foi o? A gente pensou, tem que ter uma coisa entrando aqui irritantemente toda hora. É um pensamento pós-metafísico, não é isso? Metafísica foi uma das. Metafísica é um modo de compreender a realidade. Um modo metafísico de compreender a realidade. Portanto, e compreender a realidade, porque a realidade se apresenta para a gente como um todo dotado de sentido, como uma totalidade. Esta totalidade, o Heidegger chama de mundo. A gente está adotando esse termo. Então, sempre quando qualquer ser humano, né, quando ele entra em qualquer cultura, ele já entra num mundo dotado de unidade, de uma compreensão, de uma realidade dotada de uma realidade dotada de uma totalidade que faz sentido. A gente não entra no mundo caótico. Depois a gente vai construindo o sentido. Todo ser humano que não entrou na realidade, quando veio a vida, ele já vê a vida no interior de uma totalidade de sentido. Nós não teríamos sistema nervoso capaz de suportar uma ausência de realidade. Quando fala realidade, já tem embutido a compreensão de que é um todo com sentido. Nós não teríamos condições de sobreviver psiquicamente num caos, uma realidade fragmentada, uma coisa aqui funciona assim, nesse outro campo já funciona de outra forma, aqui já é uma outra coisa, a gente não teria estrutura psíquica, sistema nervoso capaz de conviver com isso. Nosso sistema nervoso, na evolução, ele foi sendo construído, evoluindo, né? Sempre com a experiência de que o real é uma totalidade. E essa totalidade chama-se mundo, ou, da palavra ruim, visão de mundo. A palavra que a gente vai ver que os índios têm uma visão de mundo diferente da nossa, né? Nas duas últimas aulas. Mas essa palavra visão de mundo, ela não é adequada, porque é como se fosse o seguinte: tem o mundo e tem a visão que nós temos do mundo. Como se fossem duas coisas. Tem o mundo e tem a visão que nós temos no mundo, não é? Então, os índios têm essa visão de mundo, nós temos essa visão de mundo, mas existiria, para além das visões de mundo, o mundo propriamente, não é? Isso aí não faz sentido, porque por trás disso que chamamos de visão de mundo, existe o caos. É a visão de mundo que conforma o mundo. Portanto, visão de mundo é igual mundo. Mundo é visão de mundo. Uma totalidade de sentido. E no Ocidente, isso, mundo, que não podemos confundir com natureza. A natureza vem para nós no interior do mundo. Como nós podemos notar no Ocidente, podemos já notar que houve uma história do mundo. Esse mundo tem uma história que é diferente da história natural. A história natural é a história natural da evolução da natureza, né? Isso observou, né? A produção da biodiversidade, a organização dos astros, tá? Essa história da natureza, não é a história do mundo, a história da natureza. O mundo é a compreensão, é o sentido que nós damos a isso. Mundo é unidade de sentido. Então, a gente percebeu o seguinte:
antes de se configurar isso que nós chamamos de Ocidente, cultura ocidental, civilização ocidental, né? Então, que se chama assim da antiguidade, a antiguidade, né? Então, você tem a antiguidade do Egito, da Mesopotâmia, depois tem a antiguidade clássica, Grécia e Roma, e depois aí sim que vai se configurar o Ocidente quando se juntam, se amalgamam a cultura grega com o cristianismo. Aí sim se cria aí isso que se chama civilização ocidental. Então, nós podemos dizer que aí nós temos dois mundos: o mundo pré-ocidental, da antiguidade, e o mundo que vai se construir como civilização ocidental. Então, para marcar bem a distinção entre mundo e natureza, por exemplo, a natureza vem para nós, nós vamos à natureza intermediada por mundo. Significa dizer, a nossa relação com a natureza não é uma relação natural. Por quê? Porque ela é mediada por mundo. Os animais e as plantas têm uma relação com a natureza natural, uma relação natural com a natureza. Por quê? Porque eles estão no interior da natureza, submetido a ela. Nós estamos no interior da natureza, mas mediada a nossa relação com a natureza se dá por meio, por intermédio, mediadamente, por mundo. As plantas e os animais têm uma relação imediata com a natureza, porque eles são eles próprios parte da natureza. Tá? Então, vamos pegar assim, para a gente compreender mundo e para fazer a distinção. Uma forma de compreender mundo, esse conceito, uma forma é compreender a distinção entre mundo e natureza. No senso comum, às vezes, isso é usado como sinônimo, né? Então, vou botar aqui mais aqui para baixo. Aqui para... É, muito bem, gente, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Só um segundinho, só um segundinho. Um segundo só. Um segundo só. Cheio de promessa, era só. Era bem possível. Agora ficou melhor aqui, né? Já tá. Já tá tudo. Vamos ver. Tá, porra nenhuma. Tá, então vamos lá. Então, voltando. O que que eu estou dizendo? Estou dizendo que vamos trabalhar hoje e a próxima com o conceito de mundo. Então, uma forma de compreender mundo, unidade de sentido, que é mal expressa essa unidade de sentido quando a gente usa a palavra, a expressão visão de mundo, não é apenas uma visão de mundo, é o próprio mundo que se apresenta como tal, não é? Como totalidade, unidade de sentido, porque essa totalidade não é ela se apresenta coerentemente, como um todo coerente. Então, uma forma de compreender esse conceito de mundo é fazer a distinção com isso que nós comumente chamamos de natureza. Por quê? No senso comum, muitas vezes empregamos natureza e mundo como sinônimos. Né? Então, vamos pegar assim, compreender que o mundo teve uma história. Então, nós tivemos assim, aqui nessa região aí da Europa, né? A construção da civilização ocidental acontece quando se encontram ali no Mediterrâneo, não é? O racionalismo grego, a filosofia grega, de corte metafísico, com a visão de mundo cristã e os valores cristãos. Eles se amalgamam e isso cria a base da civilização ocidental. Então, seria o segundo momento. Não é? E hoje nós poderemos dizer que nós estamos na transição
desse segundo momento para um terceiro momento. Então, o primeiro momento é da antiguidade, então pré-ocidental, ainda não temos propriamente o mundo ocidental, e temos o segundo momento, que sim é o Ocidente, que se configura a partir desse encontro, né? E o terceiro momento, que seria agora, talvez, aí a pós-modernidade. Um momento pré-ocidental, o mundo ocidental, e agora, vamos dizer assim, o mundo ocidental na sua configuração pós-moderna, que talvez marque a transição para uma nova constituição de mundo. Também tivemos, falamos, compreendemos também, junto com Heidegger, de que o mundo é uma configuração histórica do ser. Então, tivemos uma configuração histórica, o ser tomou esta configuração, uma determinada configuração na antiguidade, depois o ser adquiriu uma outra configuração, que é essa do mundo ocidental, da civilização ocidental, e parece que nós estamos num, num período de transição para uma nova configuração do ser. Olha só que não é pouca coisa. A configuração do ser, não é? Ou seja, que as coisas vão adquirir, no seu conjunto, um novo sentido. Talvez isso explique essa sensação que nós temos, essa experiência que nós temos, consciente ou não, de que nós estamos caminhando na direção de uma nova configuração do ser. Talvez explique a curiosidade crescente em torno, acerca disso aí que o Eduardo Viveiro de Castro, o primo do Gaiola, vem chamando de perspectivismo ameríndio, ou seja, o mundo pela perspectiva não europeia, dos povos originários aqui da América. Talvez a experiência, consciente ou não, de que nós estamos numa transição, talvez isso explique um pouco a curiosidade, o interesse por essas configurações alternativas de mundo, né? Eu acho que isso explica a importância das antropologias no mundo atual. Muito bem, então veja assim, vamos trabalhar a distinção entre mundo e natureza para tentar ganhar a compreensão de mundo. Já falei isso, vou falar de novo. Vamos tentar compreender o mundo ocidental, esse que está em crise, mediante uma relação muito especial, muito específica, muito significativa da configuração do ser do mundo, que é a relação sujeito-objeto. A gente vai ver como ela é distinta, essa relação sujeito-objeto, na perspectiva ameríndia, e como isso já se expressa politicamente a ponto de já ter uma expressão, de ter tido uma expressão na proposta derrotada de Constituição chilena. Na Constituição chilena derrotada, ali já tem a aplicação prática, concreta, política, de uma concepção sujeito-objeto diferente dessa que vigorou no mundo ocidental, né? Então, vamos pegar essa relação sujeito-objeto para exemplificar isso que é mundo, a partir da distinção mundo e natureza. Numa relação, no interior do mundo, dessa configuração do ser, que nós estamos chamando mundo no Ocidente, como a gente compreende o mundo, o objeto seria a natureza e o sujeito seria os seres humanos. Nós, seres humanos, e fora de nós o quê? Os objetos, a natureza, né? E o mundo, o Ocidente, determina uma relação muito clara ao dizer que nós somos sujeitos e aquilo que não somos nós, é um objeto, ao nomear desta forma, já deu um sentido, não apenas
a sujeito-objeto também, a relação sujeito-objeto significa dizer a totalidade, ao mundo. Então, é o mundo ocidental, essa unidade de sentido, que determina que sujeito seja assim, objeto seja assado. E ao chamar nós de sujeito, e o que não é nós de objeto, já definiu um campo muito particular de sentido, totalmente diferente do, por exemplo, quando aqui no Ameriente, quando o Eduardo Viveiro de Castro coloca isso, o sujeito humano não é só ele que é sujeito, as coisas também, em alguma medida, são sujeitos. Então, quando a gente for visitar esse mundo ameríndio, é bom para a gente perceber, pelo contraste, a particularidade da nossa compreensão, que nós não tomamos como uma compreensão particular, nós tomamos como a verdade humana. Ou seja, tudo que não for, que não tiver, não obedecer a essa configuração sujeito, isto é, seres humanos, objeto, isto é, natureza, com tudo que isso implica nessa palavra, sujeito, nessa palavra objeto que a gente vai ver daqui a pouco, tudo que não tem essa configuração, a gente tende a compreender, nós ocidentais, temos a compreender como uma visão ingênua, ou precária, ou prévia, ou primitiva do mundo, animista, né? Porque se um sujeito entende que o objeto também tem uma certa subjetividade, é o animismo, ou seja, uma confissão de civilizações precárias, incultas, primitivas, né? Selvagens. Não é? Então, um dos aspectos importantes, marcantes, desse fato de que nós estamos crescentemente percebendo que nós estamos numa situação de transição, ou seja, aquilo que parecia a configuração final e, portanto, verdadeira, nós diante do real, sujeito e objeto, a gente começa a perceber que isso talvez tenha uma historicidade, que isso talvez tenha uma implique numa mudança. Portanto, a nossa arrogância ocidental típica, dizer assim, nós somos os adultos e todos os demais povos são as crianças que se desenvolverem adequadamente vão chegar no lugar onde nós já nos encontramos. Essa postura típica do Ocidente, século XIX mesmo, ainda no século XX, ela começa a ficar abalada, o que explica, vamos dizer assim, o sucesso das antropologias que mostram configurações de mundo distintas da nossa. E muitos antropólogos não aceitavam a compreensão de que os povos, assim chamados primitivos, eram crianças diante do adulto que nós somos, e sim como modos alternativos, modos distintos de configuração do ser, e não modos prévios, sempre modos distintos. Tá? Então, muito bem. Então, vamos explorar essa relação sujeito-objeto para a gente ganhar a compreensão de mundo e, para no final do curso, também na última aula, a gente mostrar que a configuração metafísica de mundo que vigorou, vamos dizer assim, em toda a Idade Média, em toda a modernidade, agora parece que já dá sinais de que possa perder o seu vigor, e essa concepção metafísica já está exigindo que seja superada. Então, muito bem. Então, vamos pegar assim, sujeito-objeto. Lá no pegar o mito grego, que a gente conhece com mais cuidado, né? Com mais informação acerca, né? Ali fica claro que ainda não temos uma relação sujeito-objeto. Inclusive, não tem esses termos são tardios. Se você não tem a vivência sujeito-objeto, você não tem os termos sujeito-objeto, né? Essa construção sujeito-objeto, a construção desse termo, dessa forma e essa relação, ela já é uma produção da metafísica.
Porque antes você tinha, pegando esses termos, sujeito-objeto, e aplicando a uma situação histórica onde esses termos não estavam presentes devido à inexistência dessa relação sujeito-objeto, mas pegando, porque é assim que a gente compreende o conceito de sujeito-objeto, nós diríamos que numa sociedade, na sociedade aí, assim chamada primitiva, ou assim chamada da consciência mítica, aí estou pensando na Grécia aí do período pré-filosófico, vamos chamar assim a Grécia arcaica, do Agamemnon, Menelau. O que se tinha ali eram relações entre sujeitos, porque a natureza, isso que por excelência na cultura ocidental metafísica é por excelência o objeto. O que é objeto? Aquilo que não tem dinamismo próprio, não tem vontade própria, não age de per si. O que é o sujeito? O sujeito é aquele que age a partir de si, da sua vontade. Não é o sujeito gramatical. O que é o sujeito gramatical numa frase? Como é que você identifica o sujeito numa frase? É aquele que exerce a ação. Não é isso? Então, o sujeito que exerce a ação. O objeto é aquele sobre o que a ação é exercida. Então, o objeto é inerte, o sujeito é dinâmico. Né? E, e o sujeito, aí a gente pega na Bíblia, que Deus vai construindo o mundo de objetos, o mundo da natureza. Mas, no final, ele constrói um ser muito particular, único, que é construído por duas dimensões. A dimensão da própria natureza, como os demais, ou seja, do barro. O barro, o que que é? Da imanência da natureza. Mas a este barro, a esse elemento natural, a esse objeto, ele adicionou uma dimensão que não é da natureza, que é da transcendência, que é o sopro divino, constituindo aí o sujeito. Então, veja só como a Bíblia, a concepção de um mundo judaica, já coloca uma distinção radical entre esse que é duplo, que é da natureza como todos os demais, né? Mas é da natureza, do barro, mas a esse barro foi acrescentado uma dimensão transcendental que não se explica pelas leis da natureza, como tudo mais. Isso, uma dimensão transcendente, do espírito. E é no espírito que se dá a razão, que se dá a inteligência, que se dá a luz. Né? Então, aí, no Gênesis, já temos aí um protótipo da configuração do mundo metafísico. Né? Toda a realidade pré-humana ela é construída a partir da intervenção de Deus na natureza, mas distinguindo as coisas da natureza que vão ganhando singularidades, mas tudo no interior da própria natureza, como desdobramento dela mesma, a partir da ação divina, mas que sempre se recolhe. Ela interfere na natureza, criando assim, situações de crescente diversidade, mas sempre se recolhe no final do dia. Mas o humano não, ele deixou no barro o seu parte de si, que é a pneuma, né? O espírito, o, o sopro divino. Então, aí tem no Gênesis, você tem a criação do humano como um elemento radicalmente distinto dos demais. Quando a gente for pegar lá o Eduardo Vieira de Castro, na visão lá da Yanomami, não tem essa distinção radical. De certa maneira, tudo é humano, tudo tem espírito, tudo é sujeito, e no ser humano aconteceu também de ser espírito a seu modo. Mas não há uma distinção. Portanto, não se pode falar, na visão Yanomami, de sujeito e objeto. Entendeu? Portanto, é outro mundo. Porque o nosso mundo ocidental, ele tem, na relação sujeito-objeto, um dos seus pilares fundamentais. Isso é uma construção metafísica.
né? E, por um lado, tem aí o aporte judaico-cristão, né, que já colocou isso como uma base, né? E, por outro lado, tem o aporte do racionalismo grego. Juntou essas duas coisas, né? E essas coisas só puderam ser juntadas, vamos chamar assim, essa visão de mundo expressa pelo Gênesis, com o racionalismo grego, porque elas tinham afinidades eletivas. Elas, elas eram como chama? Como chama? Uma coisa que se mistura na outra. To merge, em inglês, como é que se fala assim? Fungíveis. Elas eram fungíveis, entendeu? Né? Então, o sujeito é esse que tem a vontade, que age de per si, portanto, é esse que tem uma dignidade, porque tem espírito, tem direitos, e o resto tudo é objeto. É, objectum, né? E ectum é o que jaz, né? Objectum é o que jaz, tem permanência. Subjecta é o que jaz por dentro, é o espírito. Objecto é o que está de frente, para ser apropriado. É o inerte. Então, a relação se estabelece o quê? Sujeito que diante de objeto e objeto a serviço desse sujeito. Porque a função do objeto é estar a serviço. Isso está dito no Gênesis, né? Quando a serpente pergunta como é que é a parada. Ela diz, olha, Deus criou isso tudo para nós. Como se ela estivesse dizendo assim a Eva para a serpente. Deus nos criou como sujeito e criou tudo mais como objeto. E ao dizer isso, nós como sujeito e tudo mais como objeto, é como ela disse, tudo à nossa disposição. Quando ela fala assim, Deus criou tudo à nossa disposição, ela está dizendo, ela, isso vai ser dito pela metafísica depois, no registro filosófico, Deus nos criou sujeito e tudo mais como objeto. Isso configura o mundo. Se a gente pegar a situação anterior, ali na Grécia mitológica, nós não tínhamos essa relação sujeito diante de objeto. Nós tínhamos relações de sujeitos diante de sujeitos. Lembra, Margarete, que eu já falei sobre isso diversas vezes? Não é? De certa maneira, é o que acontece na cosmovisão Yanomami, no mundo Yanomami. É sujeitos diante de sujeitos, o que implica uma outra relação de negociação. Então, as coisas têm uma dignidade a seu modo. Na relação sujeito-objeto, nós somos únicos dotados de dignidade, porque nós somos únicos dotados de subjetividade, de espírito. Então, é um mundo, configura o mundo. Não é? Tudo mais, de certa maneira, deriva daí. Por isso que é uma unidade de sentido, porque tudo mais deriva daí. Tudo mais guarda coerência com esse princípio. Portanto, há uma unidade. E craseado, essa unidade se chama mundo. Né? Então, houve que é uma configuração do ser. O ser tomou essa configuração. O ser tinha uma configuração distinta dessa. E era, por exemplo, no mundo mítico grego, que guarda alguma relação com o Yanomami, que a gente vai visitar. Por quê? Qual a relação? Não está estabelecido o mundo numa relação sujeito-objeto. E sim, relação entre sujeitos. E a gente vai ver que isso ganhou expressão na proposta de Constituição chilena. É como se alcançasse. Nossa geração está testemunhando o, o lado, vamos dizer assim, sombrio. Começamos a compreender o lado sombrio, os efeitos, como chamamos, colaterais desta relação sujeito-objeto, que foi muito produtiva.
a colocar tudo como objeto, e só nós como sujeitos, se criou aí uma riqueza material enorme, não é? Sobretudo quando isso foi empolgado pelo capitalismo. Criou uma riqueza material sem precedentes na história da humanidade, né? Uma ciência, a ciência supõe essa relação sujeito-objeto, né? Mas aqui a nossa geração, durante o século XX, já começou a perceber o lado obscuro desse iluminismo, o lado do avesso, os efeitos colaterais, né? Aí começa a gente ter o quê? Um movimento assim de, de emprestar alguma subjetividade, alguma dignidade. Emprestar subjetividade e emprestar dignidade é a mesma coisa. Quando a gente fala assim, olha só, aqui no Brasil, o Estatuto da Terra, direitos da terra, direitos dos animais, está emprestando alguma dignidade à terra. Ou seja, nós temos que entender a terra não apenas como objeto inerte, nós temos que entender a terra como um organismo vivo e no interior da qual nós estamos também. Então, temos que entender a terra como, em alguma medida, como sujeito. Se é sujeito, tem direitos. E esses direitos têm que estar estatuídos. Então, o Estatuto da Terra, né? Como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, a criança e o adolescente têm uma dignidade própria de seres humanos nessa fase da vida. Então, você faz um Estatuto da Criança e do Adolescente porque está atribuindo direitos ao ser humano naquela fase. Então, quando você fala Estatuto da Terra, também. Né? Aí, Estatuto dos Direitos dos Animais. É como se a gente estivesse voltando, como se a gente tivesse ido ao máximo, um movimento pendular. Saímos de uma situação, fomos ao máximo da relação sujeito-objeto, onde só o ser humano tem dignidade, onde tudo mais, portanto, vai estar a seu serviço, como todos os objetos fosse a natureza, em última instância, um estoque de recursos à nossa disposição que a gente pode dispor da forma como a gente quiser, porque nós somos sujeitos, Deus nos fez assim, como único sujeito, o resto tudo à nossa disposição, nós o Pedro chegou ao seu ponto máximo, agora a gente começa a voltar, atribuindo não só ao ser humano alguma, alguma dignidade, Estatuto da Terra, a natureza é um órgão, a natureza, né? Aí volta religiões Wicca, não é? Religiões, os paganismos, né? Que, de certa maneira, percebem espírito na natureza. Então, a gente pode contar a história do ser, ou seja, a história das configurações do mundo a partir dessa chave de leitura, desse viés. Vamos pegar assim, você entendeu como é que os mundos se configuraram? Mire, foque na relação sujeito-objeto, tal como elas foram estabelecidas em cada uma dessas configurações do ser. Né? Aí, muito bem, vamos pegar assim, nesses três momentos, né? O mundo, configuração do ser antes da configuração do mundo ocidental, o mundo ocidental, essa transição e a pós-modernidade, e vamos para chegar numa configuração de ser alternativa à nossa, por exemplo, o mundo Yanomami, né? Para compreender o nosso mundo por contraste de uma outra configuração de ser, do ser, por exemplo, o mundo Yanomami. Tá? Alguma coisa, Margareth, está claro? Não, tá claro sim. Está claro, né? Então, muito bem. Então, configuração do ser. Olha só como isso já é uma porrada. Quando a metafísica se restaura, Sócrates para Aristóteles, seria impossível falar de configuração histórica do ser. Que o ser estava fora da história, por definição. Não é? Porque história o que é? O registro da mudança.
Pô, o ser, por definição, não muda, caralho. Não é? Todo esforço era o quê? Compreender o fundamento do ser. O que é fundamento? O que está fora da corrosão do tempo. Não é isso? Moisés, Sócrates. E o sofista diz, não, cara, está tudo no jogo, é das narrativas, está tudo a sabor das culturas. É tudo produção, sofista. Sócrates. Produção de coerrola, Sócrates, né? Nós temos que buscar o estável. Senão, o, o que não muda, o impermanente, o permanente. Permanente é o que não muda, o transhistórico, o fundamento, o ser. Para, sobre esse ser, erguer o nosso edifício. Porque o que está propondo o sofista? Erguer edifício e derramar areia movediça. Ele faz isso mesmo, cara. Não tem. Tudo é areia movediça. Tudo vai ser um dia tragado pelo tempo. Entende? Claro que esse debate não se deu assim. Eu que estou, vamos dizer assim, teatralizando, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu do outro lado do Mediterrâneo, quando Moisés veio do Monte Sinai, o irmão dele estava dizendo assim: esse Deus aqui que fomos nós que fizemos com as nossas mãos de bezerro de ouro. Porque todo Deus é feito pelos seres humanos, ô Moisés. Mas não pode, cara. Deus não, nós não podemos ser produtores de Deus. Porque se nós formos produtores, se a gente compreender que Deus é produção e não representação, nós vamos erguer o nosso edifício em areia movediça. Melhor era ter estado lá no cativeiro do faraó. Porque lá, pelo menos, não tinha chão para a gente pisar. Entendeu? Então, esse embate entre Moisés e o irmão dele, e Sócrates e Sofista, já falei isso 1 milhão de vezes, falo de novo porque é oportunidade para dizer. É, está baseado no suposto da necessidade de criar um fundamento para erguer a civilização, fundamento esse que esteja fora da história. Então, metafísica é isso, os fundamentos fora da história. Um filósofo achou que era por aqui, o outro que achou que era por ali, o outro achou que era pelo meio, mas todos compreendendo que o ser está fora da história, o fundamento está fora da história. Com o acelerar do processo histórico, ou seja, modernidade, capitalismo, né, onde 100 anos já mudava tudo, percebeu-se isso foi uma experiência, não é, da humanidade, não foi uma proposta do filósofo, porque o filósofo não tem força para propor, alterar o rumo da história. Ele pode compreender as tendências, ele pode colaborar para a mudança do rumo da história, mas ele não faz, não opera a mudança da história. Né? Então, ele compreendeu, fomos obrigados a compreender que o sofista, nesse sentido, tinha razão frente a Sócrates. Tudo a história traga. Tudo a história. Então, o ser tem história. Seria uma contradição dos termos. O ser é que nem a palavra átomo, a divisão do átomo. Para porra, átomo é sem divisão. Átomo. Aquilo que não tem divisão. A divisão daquilo que não tem divisão. A divisão do átomo, né? O ser humano fez a ficção atômica. Mas, porra, o átomo é aquilo que não tem divisão. Então, mais ou menos, dizer que o ser, a história do ser, é como falar a ficção do átomo. O ser ficção foi ficcionado, foi fraccionado, né? Então, essa experiência, imagina só, gente, Arlindo, Guilherme, Margarete, o desconforto disso, cara. Porque nós passamos 20 séculos com essa convicção de que o ser é fundamento. O fundamento é o que funda. Ele é eterno na sua forma. Não é? O Freud ele falou das três
feridas narcísicas. Ele, como um bom positivista, não conseguiu compreender a quarta ferida narcísica, né? E a historicidade do ser. Quais são as três feridas narcísicas? Narciso é o seguinte: eu tenho uma compreensão de mim e sou obrigado, por algumas circunstâncias, a perceber que aquela compreensão que eu tinha de mim era falsa, né? Então, a ferida narcísica é: a Terra não é o centro do universo. Nós somos o centro do universo, caralho, somos foda, né? Não. A primeira ferida narcísica foi o geocentrismo. A Terra do centro, que era o centro do universo, se deslocou para uma periferia. Porra, ferida narcísica. Segunda, isso foi pelo Galileu, né? É, causou a primeira ferida narcísica, Copérnico e Galileu. Aí a segunda ferida narcísica veio do Darwin. O ser humano é, tal como acabei de descrever no Gênesis, né? Era o centro da criação. Né? Ao Darwin. Não, nós somos apenas um resultado de um processo da evolução. Segunda ferida narcísica. Aí a terceira ferida narcísica é o próprio Freud, né? Que é o centro da era a consciência, não, o centro é o inconsciente. Mas faltou a quarta ferida narcísica. Poderíamos dizer assim, Heidegger: o ser não é eterno. O ser tem uma história. São perdas, né, de ilusões, que a gente precisa nos assegurar com visões assim, muito confortáveis. Né? A Terra é o centro do universo, o ser humano é o centro da criação, a razão é soberana, ela se põe a si mesma, não. Soberano inconsciente que sacaneia o tempo todo a razão. E o ser não é eterno. O ser tem uma história. A história das suas configurações. Nós estamos testemunhando esse momento da quarta ferida narcísica. Isso não é pouca coisa, não, cara. O que explica o fato da antropologia ter entrado na moda. A gente precisa rapidamente nos assegurar que existem outros mundos possíveis, já configurados. Né? Um outro mundo é possível, não é isso? Quando se fala isso, outro mundo é possível, é relações sociais, né? Mas vamos radicalizar. Outro mundo é possível. Por exemplo, o Yanomami. A gente fica cultuando, olha só como eles são. Mas ali também tem uma porrada de problemas, uma porrada de questões que não são resolvidas. Ó. Que nossas relações, nossos problemas não seriam resolvidos por ali. Eles não têm essas questões. Mas nós não podemos simplesmente importar a visão de mundo Yanomami, tem um conjunto de questões aqui que não são atendidas naquela visão de mundo. Entende? Então, muito bem. Então, a quarta ferida narcísica, o ser tem história. O átomo tem partes. Ferida narcísica. O ser tem história. Porque é a história do mundo. Portanto, o ser foi uma configuração histórica. Ele adquiriu aquela forma, e ao adquirir aquela forma, parece, sim, agora sim, ela é eterna. Não, mas aí, e no entanto, diria Galileu, e no entanto se move. É o momento que nós estamos vivendo. Aí vamos pegar, então, de novo, a questão do sujeito. Então, quer dizer, vamos flagrar essa história do ser, ou seja, a história das configurações do mundo, porque as configurações do mundo são configurações do ser, a partir da relação sujeito-objeto. Então, no mundo, vamos pegar assim, o mundo pré-ocidental, típico, o mundo cristão, o mundo grego, o mundo da mitologia grega da consciência mística. Ali, o que tem? O sujeito humano diante de sujeitos muito mais potentes do que ele. Porque a natureza não é objeto. Por quê? Porque é dotado de uma subjetividade, de uma vontade. E essa vontade que habita a natureza, o grego chama de quê, Margarete?
O grego chama, que nome o grego dá à vontade que habita a natureza? Se tem uma vontade de habitar a natureza, ela é, em alguma medida, sujeito, não é isso? Como é que o grego chama, dá nome a essa vontade que habita a natureza? Ele chama de Deus. Deuses, certo? Deuses. Portanto, não é uma relação sujeito-objeto. Quando o grego está diante de um rio que ele vai pescar, diferentemente de nós que estamos diante, não o Yanomami, mas nós ali em barco pesqueiro, ele está diante de um objeto. Ele não vai rezar, ele não vai pedir licença. Estou falando de uma empresa pesqueira, porque é um sujeito que se coloca como portador de direito, eu tenho direito de pescar, porque, em última instância, estou ecoando o relato mítico. Deus fez isso tudo à nossa disposição. Nós temos o direito de buscar no rio alimento, porque nós somos filhos de Deus e o peixe não é. O peixe é objeto. O mundo grego não vivia assim, não tinha essa experiência do real, esse sentimento que nós temos. Porque dizer assim, eu sou sujeito e o outro objeto, isso implica um tipo de sentimento. Eu me sinto como sujeito e sinto o outro como objeto, ou seja, o outro sem sentimento. Eu posso comer um peixe, eu não tenho peninha dele, vou ter que entrar numa relação, eu tenho que. Mas no mundo grego, não, tinha que pedir autorização ao sujeito, ao sujeito que governa os peixes. Relação entre dois sujeitos, uma relação intersubjetiva, um sujeito diante de outro. Aí tem que rezar, tem que fazer oferendas, eu tenho que entrar em relação, eu tenho que. E mais, e esse sujeito que eu sou, ser humano, eu compreendo, eu tenho o sentimento que é um sujeito menos potente que o sujeito que governa as coisas. Governa, portanto, são sujeitos mais poderosos. Como é que isso aparece? Deus é mais poderoso, os deuses são mais poderosos que os seres humanos. Mas, sabe o que o ser humano é? O ser humano é filho da puta, né? O ser humano não faz porra nenhuma. Mas ele, como se ele tivesse no fundo lá do coração dele, você vai dizer assim, porra, mas não devia ser assim, não, cara. Então, é como se houvesse assim um quê de ressentimento quanto a isso. Esse sujeito, um sujeito mais forte do que nós, entendeu? Então, o tempo todo no mito grego, Prometeu, né? Que vai ser penalizado por Zeus, que nos deu essa cobiça, uma cobiça iluminada pela inteligência. Ah, Zeus, isso vai dar merda. Ou, e esse BO é teu, viu, Prometeu? Esse BO é teu, entendeu? Estava tudo aqui governando, porque havia paz entre os deuses. Ou seja, a natureza, ela se ajeita ela com ela mesma. Agora, você introduziu um corpo estranho, um corpo, como chama? Exógeno, né? Exótico. Né? Quando você pega um molusco lá da Ásia, vem no navio, não é isso? Aí joga aqui aquela água de descarte, como chama? Água de lastro, né? Ali no Porto do Paranaguá. 2 anos depois, aquele molusco que aqui não tem, como chama? Predador, né? Inventa aquela merda toda porque era um ser exótico, não é? Então, é como se os Zeus falassem para o Prometeu: você criou um ser exótico, cara, que vai foder essa porra toda que nem um molusco lá da Ásia, o seu arrombado. Isso Prometeu, né? Esse B.O. é teu, cara, tu vai se fuder agora, entendeu? Mais ou menos, é mais ou menos isso
não é? Porque deu à luz da inteligência a um sentimento de uma subjetividade que fala assim, mas não devia ser assim, não, cara. Então, qual foi o meio de que se valeu esse sujeito frágil, ser humano, diante desse sujeito mais potente, os deuses, de que se valeu esse sujeito de início mais frágil para inverter esse jogo? Qual foi o instrumento de que se valeu o sujeito humano patrocinado por Prometeu para inverter o jogo, hein, Margarete? A razão? Mais precisamente, Margarete, a técnica. E a razão só vai acontecer como razão mesmo lá no Sócrates, né? A técnica. Então, é o seguinte, como é que é? Por que a técnica, viu, Pedro, Arlindo e Guilherme? Então, nós estamos aí numa concepção, no mundo ainda pré-ocidental, né? Uma configuração de ser onde a relação sujeito-objeto não acontece. Acontece a relação sujeito diante de sujeitos, sendo que sujeitos deuses são mais potentes que o sujeito humano. O tempo todo o bispo grego está dizendo isso. Conheça teu lugar, conheça ti mesmo, nada em demasia, não é? Aí o Édipo tentou, oh, sou foda, se fudeu, né? Se fudeu, para deixar de ser besta, né? Mas aquele espírito edipiano, não no sentido freudiano, edipiano no sentido assim, eu tenho uma faculdade que me permite inverter esse jogo. É tipo, se fudeu, mas eu chamo de quê? Esse impulso antropocêntrico, não. Não é isso? Então, como é que ele vai se colocar expulsar os deuses do centro e nos colocar no centro? Mediante a técnica, que é anterior à razão, viu? Historicamente. Viu, Margarete? Não é? Então, assim, por quê? Um exemplo concreto, claro e simples. Então, o sujeito, lá, a tribo, lá vai pescar. Então, nós estamos penetrando no santuário de Ártemis, não é isso? A deusa dos animais silvestres. Então, Ártemis, nós estamos com fome, nós precisamos do peixe e contamos com a sua colaboração, do reconhecimento de que isso aqui é uma área sob o seu domínio. Nós fizemos essa oferenda, porque nós reconhecemos a sua soberania nesse espaço, reconhecemos nosso lugar subalterno. Então, a partir desse reconhecimento, pedimos que você nos conceda seus favores. É como se a imagem que eu faço é de o macho diante da fêmea, né, que precisa assim, seduzi-la para que ela se deixe a fêmea penetrar. Então, a dança do acasalamento, aqueles rituais eróticos para que a fêmea se deixe. Porque, em última instância, é a fêmea que determina se vai haver cópula ou não. Tá certo? Não basta pau duro para ter cópula. Se é que eu me lembro. Bem duro. Né? Muito bem. Aí, mas. Então, toda vez era essa encenação. Aí tem dia que a fêmea se deixava penetrar, tem dia que não se deixava penetrar, tem dia que, portanto, tinha peixe, tem dia que não tinha peixe. Depende o quê? Desse acaso, dessa relação intersubjetiva. Mas aí sempre tem um sujeito, né? Que inventou ali descobriu ali contou-se na mata, uma espécie de uma rede natural, assim. Falei, pô, se eu pegar aqui essa rede e jogar ali no rio, aí funcionou. Olhou os peixes. Aí percebeu, peraí, esses peixes nós colhemos, que foi uma boa pesca, né? Resultou e deveu-se mais a esse engenho do que ao favor da deusa. Olha só como a técnica que vai destituindo os deuses. É a técnica que vai tornando aquele que antes era sujeito em objeto. Isso vale o tempo todo. Entendeu, Margarete? Aí você incorpora a técnica. E ao incorporar a técnica, você diz, não, a técnica, isso aqui, essa rede, foi produção nossa. Isso não tem relato mítico que dá conta da origem disso.
Aí começa a ter uma distinção entre cultura, história, porque no mito não existe distinção entre cultura e natureza. No mito, o relato fala, surgiu o peixe, porque a deusa chorou, e o choro criou os rios, e ali nos rios tinha não sei o que virou peixe, criou o peixe e a pesca, no mesmo ato inaugural. Pesca é cultura, né? Peixe é natureza, né? Mas no mito não tem distinção, porque o mesmo ato inaugural inaugurou o peixe e a forma como o homem retira o peixe do rio. E tudo isso consagrado pela deusa. Portanto, não há distinção entre natureza e cultura. Não compreende a distinção entre natureza e cultura, mas ele não compreende assim. Ambos são naturais, ou seja, ambos são míticos. Mas quando você incorpora a técnica, aquela rede, ali você testemunhou que aquilo foi obra humana. Aí tem uma distinção entre natureza e cultura. Ao começar a ter essa distinção natureza e cultura, e se percebe que nós somos produtores de cultura e a natureza é produtora de natureza, os deuses começam a ser expulsos. Porque no dia seguinte você aprimora a rede e cada vez que você aprimora a rede, você vai obtendo mais eficácia no ato da pesca e cada vez se sente menos submetido aos desígnios anárquicos da deusa. A ponto de, num certo momento, você não precisa mais da deusa. A ponto você pode até recusá-la, que não vai implicar em, na eficácia da pesca, entende? Aí, Prometeu se realizou, e Édipo também. Aí muda a relação, agora é sujeito e objeto. Então, foi a técnica. Então, a técnica, em última instância, ela tem assim, um quê de revolta, de libertação desse sujeito, do acaso, desses deuses. Portanto, a técnica nos impõe como senhores, como únicos sujeitos, o resto tudo é objeto. Aí a metafísica vem, de certa maneira, consagrar isso como mundo, sujeito-objeto. E aí vem o cristianismo que consagra isso também como uma vontade divina. Aí está construído o mundo ocidental. Então, podemos dizer assim, pegando assim sujeito-objeto. Então, no primeiro momento, não há sujeito-objeto, há sujeito humano diante de sujeitos. E, ao longo do tempo, essa relação vai ser desconstruída mediante a técnica e vai se colocar no lugar dessa relação sujeito diante de sujeito, uma relação, já no mundo ocidental, sujeito diante de objeto, mas onde havia relação plural, sujeito diante de sujeitos, agora tem uma relação dual, sujeito diante de objetos, mas o sentido mesmo da existência se dá na relação sujeito-Deus. Então, no Ocidente, a relação agora é trilateral. Os deuses foram expulsos da natureza, a natureza virou objeto. Tanto diante esse sujeito humano, diante da natureza, nós somos senhores e mestres, como está ali insinuado no Gênesis. Mas o sentido mesmo da nossa existência se dá na relação sujeito humano diante do sujeito primordial, Deus. Tá? Então, é uma relação sujeito-objeto, está liberado para a gente, mas o sentido último da existência está na relação sujeito-objeto. Sujeito humano, sujeito divino. Então, aí se configura o mundo ocidental na sua primeira fase. Aí tem o mundo ocidental na segunda fase, quando Deus morre.
Então, aquela relação que era tripartite, sujeito humano, sujeito, objeto da natureza, sujeito divino, com a morte de Deus, agora só tem relação sujeito-objeto. Antes, quando tinham três, nós éramos mestres e senhores da natureza, ou seja, nós dominávamos o objeto a nosso serviço, mas o sentido útil da nossa existência dependia da relação com Deus. Sem Deus, com a morte de Deus, só sobrou sujeito e objeto. Então, o sentido da existência passa a ser a relação com o objeto, ou de proprietários ou de consumidores. É o mundo do capitalismo. Evidentemente que há um empobrecimento psíquico aí, porque a relação sujeito humano, sujeito com objeto e com Deus era mais complexa, né? O cara, pô, vou morrer, vou para o inferno, vou para a puta que pariu, né? Ele tinha que se haver com mais, ele tinha que ter mais jogo de cintura, né? Para lidar com isso tudo. Agora, só tem sujeito-objeto, então o único sentido da minha existência é de consumidor ou proprietário. E nós estamos vivendo o esgotamento dessa relação. Quando a gente percebe que a relação sujeito-objeto, né? Porque ou eu sou bem-sucedido por ser proprietário, ou eu sou mal-sucedido por não ser proprietário. De certa maneira, eu me fodo dos dois jeitos. Claro que não é igual ser proprietário e não ser proprietário, né? Mas os mesmos proprietários, eles e consumidores, eles ficam sempre assim meio esquisito, né? Falta alguma coisa. Muito bem. Então, isso é mundo. São essas configurações mais gerais de dotação de sentido. Mas veja só, vamos pegar um sujeito assim brilhante, né, como o Kant. Ele também trabalhou essa questão sujeito-objeto, né, na crítica da razão pura, é, a part, é, interessado na questão do conhecimento. Conhecimento é uma relação sujeito-objeto, né? Sujeito que conhece um objeto que vai ser conhecido pelo sujeito. Não é isso? Sujeito-objeto. Aí o Kant vai analisar essa relação. E vai perceber, não, peraí, tem uma outra coisa. Não são só dois, sujeito e objeto. Esse objeto aqui, então, portanto, esse seria um sujeito sempre igual a si mesmo, diante de um objeto sempre igual a si mesmo. Portanto, veja, Kant ele não percebe a questão do mundo. Mas esse sujeito é sempre igual a si mesmo. Ele chama esse sujeito transcendental. Ele colocou fora do mundo. Ele colocou fora da história. Então ele fala assim, essa questão de objeto, ela é problemática, porque tem duas coisas aí que é a coisa em si, né? Se o sujeito desaparecer, o que que fica? A coisa em si. Quando o sujeito aparece, a gente não vê a coisa em si, a gente vê a coisa em si para nós, traduzida pelos nossos, pela nossa percepção e pela nossa compreensão. O que nós temos é o fenômeno. Então, ele faz uma distinção, onde tinha uma coisa só objeto, ele fala, não, tem a coisa em si, que é a coisa nela mesma, e a coisa para nós, que é o fenômeno. Então, onde tinha objeto, agora tem duas coisas: coisa em si e fenômeno, e sujeito. Mas ele colocou isso fora da história. Então, mesmo um homem de gênio como Kant não percebeu que o sujeito está no mundo. E esse sujeito diante do objeto não é natural, é uma construção. Foi uma determinada configuração do ser, que antes não era assim. Era sujeito diante de sujeito. Ao Kant diria, não, porque as pessoas, porque o ser humano ali era imaturo.
Ele era precário, ele era uma criança. Agora não, nós somos adultos, entendeu? Assim que ele lia. Não como uma diferença, assim como um estágio infantil que cedeu lugar a um estágio maduro. E o estado maduro, ou seja, o que veio para ficar, porque agora nós somos adultos, o sujeito diante do objeto. Então, precisa compreender o sujeito, como ele percebe. Então, o modo como o sujeito percebe, descrito pelo Kant na Crítica da Razão Pura, é, é transcendental. O que significa fora da história? Quando a gente fala assim, o mundo tem uma história, nós estamos dizendo que o mundo, que os modos de perceber também têm uma história. Se percebe certas coisas, não se percebeu outras. O cheiro tem uma história. Ou seja, esses cheiros que são valorizados, a gente pega assim, pô, na Europa isso é muito claro. Quando eu fui lá naquela loja de milionário em Londres, na Harrods, aí tinha um supermercado. Eu já achei estranho uma loja de milionário ter um supermercado. Aí tinha lá um açougue, era uma fedentina. Falei, no Rio, isso aqui estaria sendo interditado pela saúde pública. Fedor de podre, né? O que é para nós podre, mas a Europa é a cultura da fermentação, dos queijos da cerveja. Aquilo para eles era, porra, legal, era. Para nós, assim, um Atlântico, um Atlântico do Sul como nós, né? Dos índios, água para caramba, que toma banho 3 vezes por dia, todo cheiro de putrefação está associado com uma degradação. Lá não, como um cultivo do qual gera cerveja, cultivo que gera vinho, cultivo que gera queijo. Então, permitia ali ter aquela fedentina num lugar de milionários, contrastando aquele luxo com aquele cheiro, que era contraditório para um sujeito como eu. Porque o cheiro tem mundo. O cheiro se realiza no mundo, as valorizações dos odores. Entende? Por Kant, não. Por Kant, é como se esse homem ocidental ele não está no mundo, ele está na realidade das coisas. E finalmente se estabeleceu e se estabilizou. A gente precisou viver mais um pouco para dizer, não, isso é uma configuração histórica do ser, e como toda configuração do histórico do ser, é eterna enquanto dura. E nós estamos no limiar da vigência, do fim da vigência desse mundo. Tá? Fico por aqui com vocês. A gente volta ainda na próxima aula sobre isso, para que haja um campo para a gente chegar nos Yanomamis. Com vocês, uma coisa que eu falo assim, na Índia não poderia ter medicina veterinária, porque a vaca não é objeto. Olha só, então, como essa relação, essa criação de uma relação sujeito-objeto é uma das condições para a ciência. No mundo místico não podia ter ciência, como a gente compreende, porque os deuses, devido ao fato da natureza estar habitada por Deus, significa que ela tem uma inconstância fêmea. Aí você não tem ciência, você pode ter poesia. Para ter ciência, tem que ter o pressuposto de que o objeto ele é estável na sua realidade de objeto. Entende? Essa é a pré-condição, não é só a única, mas é uma delas. Então, na Índia não podia ter ciência veterinária, porque a vaca é sagrada, a vaca ela é sujeito, dotado de uma dignidade. Você não tem ciência de uma coisa dotada de dignidade. Para ter ciência, você tem que reduzir aquilo a objeto. Aí você vai fazer experimentos no laboratório. Por quê? Porque aquele objeto está a seu serviço. Você é o único sujeito, o único dotado de dignidade. Entende? Vamos lá, com vocês.
É engraçado que a gente não tem assim alcance daquelas quebras, né, dessas feridas narcísicas, né? Assim, não dá para ter ideia, né? Por exemplo, você fala assim, quando descobriu Pitágoras, por exemplo, descobriu um número complexo, aí parece que tem uma história, um pouco, não sei até que ponto é uma fantasia, dizendo que eles tentaram esconder isso ao máximo, né? Porque, de uma certa forma, a matemática, né, tinha uma coisa absoluta, né, perfeita, aí quando descobriram esses números, aquilo não batia, né, com a... Qual é o problema ali, Margarete? Que os pitagóricos estavam a uma aposta, né, de que o real, o visível, o objeto, poderia ter uma perfeita tradução no espírito, na mente. Eu poderia traduzir um objeto numa coisa que não fosse objeto. Diríamos nós hoje, numa teoria, que é um acontecimento da mente, do espírito, não é? Então haveria-se uma perfeita adequação, possível adequação, entre aquilo que está fora de mim com alguma coisa que está dentro de mim, como matemática. Então, de certa maneira, isso assegurava, trazia um certo asseguramento. O mundo é complexo, o mundo me parece caótico, o mundo me parece dotado de subjetividade. Não, isso é tudo aparência, porque a gente pode, no fundo, ele é estável e a prova disso é que a gente pode fazer uma representação matemática dele. Então, Pitágoras a visão pitagórica já expulsou os deuses. Você não matematiza os deuses. Os deuses são imatematizáveis por quê? Porque eles são inconstantes. Né? Então, tinha todo esse empenho, aí toda aquela seita, né? Matematizável, tudo é matematizável. Aí aconteceu o tal do triângulo isósceles, não é isso? Entendeu? Então, cada um dos lados é físico, começa aqui, acaba aqui, pode ter uma representação matemática. Não, você tem um quadrado, um quadrado. Né? Cada um dos lados, os lados iguais, né? Não importa que quadrado você projete, o lado daquele quadrado, que fisicamente começa num ponto, acaba no outro, é finito, você pode representar no mundo finito, no número finito. Mas se você pegar uma diagonal, também é finita a diagonal. Começa aqui e acaba ali. Mas sua representação não. Então, isso ataca o fundamento do pitagorismo. Estava tudo ajeitadinho nessa compreensão. A realidade ela é mutável apenas na aparência, porque eu posso traduzi-la na matemática, mas não tenho aí o que ele chamou de número irracional, o raiz de 2, né? Que na representação começa aqui e acaba aqui. Na representação gráfica, física, de objeto, é estável, mas a sua representação, não. Aí fudeu, cara. Aí, pô, tudo em vão. É como se tivesse entrado o capeta no mundo do divino, sabe? Isso também deve ter sido uma ferida narcísica fodida, né, cara? Eu fico imaginando, né? Quando Aí o Platão teve que arranjar um descobriram, jeito para isso, sabe? Porque ele teve que encontrar, olha, porque tudo estava dependendo, assim, a representação é adequada, mas tem uma coisa que não era adequada, o número, porque não, ele é infinito. Mas está representando uma coisa finita, aí então tem uma defasagem. Então alguma coisa escapou. E essa coisinha que escapou pode infeccionar todo o sistema, sabe? Imagina a crise, disse que nem que se matou, tem todo o folclore, né? Mas se não é vera, é bem trovato. Fala, Margarida. eles passaram por cada, assim, a gente está passando agora, o que a gente passa hoje em dia é diferente, né? Mas assim, eu fico imaginando esses antepassados assim, como eles, né, passaram por
coisas, né? Por desafios crescentes, né? De Uma coisa complexidade, assim, né? para dar conta disso, eu sempre gosto de falar isso muito, né? Porque acho que dá o drama, né? Que é o tal do êxodo. Entendeu? O êxodo não como um fato histórico, como um fato arquetípico. Você está numa situação, está tudo organizado. O lugar está definido, só que é um lugar que começa a te sufocar, que é o lugar ali da escravidão. Então, tem certas situações que você chega a um certo momento que você vê como escravidão. Antes você não via, mas passa a viver. Ou seja, tem alguma coisa que quer se expandir, mas não encontra campo de expansão naquela configuração. Vamos chamar isso de escravidão, tá certo? E veja só, e quem orientou o povo judeu? Esse que tá, que se viu, de repente, na escravidão, não era um escravo, porque Moisés, apesar de ser judeu, ele não foi criado como escravo. Porque no interior da escravidão você não vê o seu próprio limite. Olha só. Porque você tá dominado. Está dominado, está tudo, né? É a neurose. Então, vê, ele é judeu, portanto, ele tem uma empatia, mas ele está vendo aqui desde fora, como uma possibilidade de existir fora do cativeiro. Isso é Moisés. Né? Então, isso é um arquétipo, isso é arquetípico, isso é um. Né? Aí, muito bem. Aí vamos sair dessa, porque a gente não consegue mais encontrar espaço de existência nessa configuração de mundo. Atravessa o Mar Vermelho. Eu gosto muito de falar essa imagem, porque me ocorreu. Eu acho muito... Aí, quando Deus abriu, né, deu a possibilidade. Existe essa possibilidade de realização de uma nova existência. Aí ele fecha o Mar Vermelho não para impedir o progresso das tropas egípcias, para impedir o regresso. Por quê? Porque agora você está desafiado a inventar uma vida. É isso que você está dizendo. É um desafio. Não dá mais para viver daquela forma. Mas que forma a ser? Ela não brota da natureza. Ela não brota do fundo da nossa alma. Ela é uma construção. Algo semelhante deve ter acontecido na crise da consciência mítica grega. Ou seja, o povo judeu, quando atravessa o Mar Vermelho, ele está diante da necessidade de criar mundo. Da mesma forma, quando o povo grego viu o mito entardecer, esteve diante do desafio de criar mundo. De certa maneira, é o que, em alguma medida, está se insinuando para a gente aí nos próximos décadas, né? Mas, assim, a gente ainda tem assim, uma grande parte que ainda está nessa construção de mundo, né? Está na metafísica, pode-se falar assim, né? Uma grande, Aí, o exemplo que grande eu dou, a parte da imagem que eu, né? população. Diante desses problemas velhos, você tende a resolver aumentando a dose, né? Daquilo que dos remédios que você já dispunha, ou cria novos remédios, ou aumenta a dose dos remédios que você já dispõe. Não. Então, uma das saídas é aumentar a dose. Uma saída metafísica para a crise da metafísica, aumentar a dose. O quê? Mais Deus, mais religião, mais ciência, mais técnica. Aumenta a dose dos remédios velhos, problemas novos. Aumenta a dose. Ou descortina um outro horizonte de sentido, né? Nós estamos nessa situação. Então, quando fazemos Deus morreu porra nenhuma, temos fundamentalistas, isso é prova da morte de Deus, porque está aumentando a dose. Né? Esse discurso da pandemia, né? Ciência, 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 ciência. Aí tem um contrabando super repetício. A ciência vai resolver tudo. A ciência é a resolução da crise da a crise da climática. É a ciência, não é a ciência, é a mudança da sociedade. Aí não, a ciência vai resolver. Entendeu? É mais política do que técnica, né? Sim, diga lá, Margarete.
deixar os demais aí, colegas. Vamos lá, Eu estou um pouco Arlindo chocada Pedro. hoje. Como é que está a Estou questão muito do triste com esse mundo? negócio da machadinha aí das crianças, cara. Eu não consigo entender aquilo. Ainda não consegui. Daqui a pouco vai sair algum fato político para explicar aquilo. Eu também Eu nem, não nem quis correr entendi. atrás. Como é que você consegue explicar isso, hein? É, não vou entrar por aí, não. Vamos lá, Arlindo. Não, eu fico por aqui mesmo. Não, É? é, Guilherme, Carlos nada, Guilherme, nada a declarar. Então, não, é interessante, mas está muito baixo, Guilherme. Dá uma melhorada aí. espera aí, deixa eu desligar que eu estava com o alto-falante. Melhorou? Melhorou. É que eu estava que estava baixo, o som no início estava meio ruim. Aí eu liguei, fiquei escutando com uma caixinha de som aqui que o Aí é bom. som dava para ampliar um pouco. Não, eu acho muito assim interessante essa uma coisa que assim tem um aspecto da filosofia que é, digamos assim, a filosofia em si, né? Os conceitos, aquilo que tu falou, né? Cada filósofo, ele, digamos assim, ele vai montando, vai apresentando algumas peças desse quebra-cabeça, né? Mas cada um tem, digamos assim, a sua visão e a sua contribuição. Mas, por outro lado, além de, digamos assim, dos aspectos filosóficos que cada um dos que todos que tu vem trabalhando aí, né, desde os lá da Grécia Antiga, né, e os mais contemporâneos, né, Descartes, Hegel, Kant, Heidegger, enfim, os mais modernos. Mas tem, assim, para mim, todo um lado muito interessante, que para mim é muito esclarecedor, que é quando você historiciza isso, né? Eu acho que a gente passa a compreender muito mais. E mesmo assim, na leitura da tragédia grega, uma coisa muito interessante para mim foi, né, o aparecimento de Baco, né, de Dionísio, e como ele também teve a ver sempre tem a ver, né, com circunstâncias históricas, e acho que com isso que tu falou, né, que é sempre, a gente está sempre tentando responder as velhas perguntas lá do mineiro do interior, né, Dom Cossô, Proncovô, Concossô, né, Como totô, né? Oncotô, é. Mas eu acho que são, digamos assim, uma coisa é a filosofia em si, né? Quais são os conceitos, enfim, quais são as análises, quais são as contribuições. E outra coisa é o contexto histórico que cada um se constrói, né? Como, né? O próprio Spinoza, né? Que foi um cara que era um português que morava na Holanda, né? É. E, e foi um cara, ele foi amaldiçoado, né? Foi por conta da sua obra e das ideias que ele defendeu. Então, para mim, isso é uma coisa muito interessante, assim, porque eu acho que ele, para mim, ele enriquece muito a compreensão da discussão filosófica. Eu acho muito interessante. Mas é isso, é isso. Deixa eu. Você falou do oncle doutor, anotei aqui para desenvolver isso, essa ideia com um texto. Eu botei assim: oncle doutor, pergunta que se faz em situação de crise. Oncle doutor Proncovô do Convim, né? Por que se coloca essa questão? Porque nós não temos um modo natural de viver. Essa pergunta se coloca porque nós somos o que nós somos, seres na natureza, mas não totalmente determinados pela natureza.
Todos os demais seres são, na natureza, determinados por ela. Então, o agir desses seres todos, tirando a gente, já está definido pela natureza. Então, não se coloca a questão oncotor, do convinte, procovô. Já está dado. Pelo fato dela ser, daquele ente ser aquele ente. Ele herda aquele indivíduo. Todo indivíduo é indivíduo de uma espécie. E toda espécie, ela foi construindo o seu modo de estar da natureza na evolução. Então, todos os indivíduos já estão situados. Todo indivíduo daquela espécie já estão situados já vivem adequadamente ao modo construído para a sua espécie. Então, não tem essa questão. Não tem essa questão. Quando o cara pergunta, oncotor, porque de onde eu vim, para onde eu vou, é porque se isso coloca questão, é porque se estabeleceu assim, uma dúvida, uma incerteza, uma angústia. Mundo acontece para que essa pergunta não se faça, viu, Guilherme? Como assim? Porque se O eu faço mundo um acontece eu para estou que não se fodido, cara. faça Eu não essa nem sei pergunta. onde eu estou. Se eu preciso, para viver, para me situar, responder a pergunta de onde eu vim, para onde eu vou, se isso se pergunta, se instalou comigo, é porque essa pergunta, essas perguntas, estão expressando uma angústia, de uma incerteza de estar no real. Se eu estou bem situado, eu nem pergunto isso, porque não há uma angústia que promova essa questão. Isso é voz de angústia. Onde eu estou? Porra, não sei nem onde é que eu estou, para onde eu vou, para onde eu vim. Incerteza da vida. Os bichos não são incertos na vida. Lembra, Margarete? Os bichos, por estarem incertos na natureza, com S, eles não estão incertos com C. Estão adequados à natureza, são incertos, inseridos na natureza. Nós estamos na natureza, mas não, nós estamos de modo incerto com C na natureza. Aí se coloca a pergunta ao cantor. O mundo, configuração de mundo, existe para aplacar essa angústia. Olha, você é um sujeito diante de outro sujeito que é Deus. Ou você é sujeito diante de objetos. Então, nos situa. Então, se essa pergunta colocou, porque, em alguma medida, o mundo está falhando na sua doação de sentido. Então, dificilmente um índio colocaria assim um cotô, porque o mundo dele funciona. O nosso mundo, como as sociedades são muito complexas, sempre, e o mundo, em alguma medida, está um pouco mais distante. Hello. Né? Ou como o mundo para a gente está mais distante do que para o indígena, está muito perto as configurações, né? Então ele não se coloca, por isso que não tem filosofia na, não tem filosofia nos povos primitivos, porque o mundo está vigorando. A configuração do ser. Então não precisa indagar o ser, ele está funcionando, caralho. Você não pergunta, você não leva o carro ao mecânico quando ele está funcionando bem. Não é só se você é muito doido, né? Boa essa, hein? Gostei. Não se faz metafísica em mundo indígena porque não se leva carro mecânico quando ele está ao mecânico quando ele está funcionando bem. Boa, gostei. Vou anotar aqui para não esquecer. Margarete, anota aí para mim, por favor, senão eu não vou esquecer dessa Essa é tirada, né? boa. Essa é muito boa. Né? Está funcionando. Então, eu estou porque alguma coisa não está funcionando. Né? O mundo está falhando. Ou pode ser pela minha dificuldade de me inserir no mundo, porque eu tenho lá uma esquisitão, não é? Mas é que ele não está dando conta de me orientar. Porque a pergunta como que eu estou testemunha uma desorientação. Se eu estou desorientado é porque o mundo falhou. Ou eu, ou ele, ou ambos. Certo? Guilherme, segue, continua. Mas, por outro lado,
para os índios hoje, acho que eles estão começando a filosofar, né, cara? Porque o mundo deles também, já há algum tempo, está falhando, né, cara? Por conta Falhando da... não por uma questão intrínseca ao mundo. É, precisa ver, né? Porque a experiência, pelo que eu tenho visto, né, desse pessoal o Krenak, lá e do Kanawha, né? Esse cara aqui, é o Davi Kopenawa, né? Copenau. Ele não mostra uma crise do mundo deles, de mundo, sim, de crise econômica, social, pela invasão, mas não pela falha do mundo, da compreensão. Entendeu? Portanto, a impressão que dá é que o mundo deles dá conta, a concepção de mundo, a visão de mundo, dá conta dos problemas que eles estão enfrentando. Inclusive, eles têm recursos para compreender o outro. Eles chamam de branco, né? Porque é um inimigo. Então, já tinha no mundo, antes de aparecerem os brancos, os inimigos, já tinha no mundo a configuração do mal. Né? Quando vêm os brancos, dá concretude a uma coisa que já estava no repertório linguístico e de imagens. Entendeu? Eles não precisaram é, reformular o seu mundo para dar conta da invasão do inimigo, porque já tinha a configuração do inimigo. As outras tribos inimigas, né? Eu não sei se os índios precisam, assim como o Hegel, olha só, o que o Hegel, lembra, Margaret? O que é, como é que o Hegel caracterizou a sua própria filosofia, hein, Margaret? Pô, Margarete, hoje você não deu uma dentro, hein, Margarete? Nada, hoje realmente caracteriza a sua Você precisa trocar própria. o remédio. Margarete, precisa trocar o remédio. É Especulativo. mesmo. Especulativo, lembra, Margarete? Margarete, dá uma porrada nele logo. Não, é porque esse especulativo é porque ele especula, é do latim, como é que é mesmo a tradução? É. Não é especular Não, de então, assim, olha só. ah, Eu acho que o Yanomami, ele não tem necessidade de um movimento especulativo. O que é especulativo? Pensar a si mesmo, como história. Porque ele não tem história. Ou seja, a história é mítica, né? Então, quando o Hegel faz esse movimento especulativo, olha só quanta coisa está suposta para que ele tivesse tomado para si essa tarefa, ter sentido essa necessidade. Pensar o ser é pensar a história do devir. E pensar o devir é pensar a si mesmo no processo. É o especulativo, entendeu? Precisou de muita coisa para isso se apresentar como necessidade, como uma tarefa, e ele assumir essa tarefa e realizar isso como filosofia, né? Então, o que o Yanomami tem para nos mostrar, eu acho, é o seguinte: olha, uma outra configuração de mundo, olha, uma outra configuração de ser. E aqui, nessa configuração de ser, é uma outra, não é melhor nem pior. Não é uma concepção prévia que de tal maneira que se tudo desse certo para a gente, um dia nós chegaríamos aí à metafísica como vocês chegaram. Não, isso aqui é uma outra via de realização do humano. É assim que os antropólogos colocam. O Eduardo Viveiros de Castro, uma outra via. Então, perceba como outra via, uma outra possibilidade, como outra configuração de ser. E a gente recebe, se muitos de nós recebem isso como um ar fresco, porque assim, o nosso mundo está acabando, o nosso mundo está em declínio, pode demorar 100 anos, mas a impressão que dá é que ele não tem como se recuperar. O que ele tem, o que está colocado é aumentar a dose.
mais técnica, mais ciência, mais política. E, na verdade, a degradação do homem e da natureza, né? É. Se você vai aumentando a Cada dose, vez. você vai acelerando esse processo. Não vai resolvendo o processo. Não é? Aí, quando o cara apresenta assim, ó, mas tem esse modo de viver aqui alternativo, não é para a gente copiar esse modo alternativo, porque nós não podemos copiar e nem devemos, mas tem uma referência outra, que inclusive, ajuda a gente a compreender o nosso próprio mundo por diferença. Entendeu? Sobretudo a relação sujeito-objeto, que se apresentou já na proposta de Constituição do Chile, que é muito interessante. Ali está uma, uma proposta de uma realização política de uma relação sujeito-objeto que não, ser humano e natureza que não está medida já pela relação sujeito-objeto, entende? Mas a gente, opa, vamos, né? Vamos ganhando materiais para a gente lidar com a nossa própria crise. Eu vejo assim, tá? Ficamos por aqui? Eu Sair um tive pouco, uma. né? Só para finalizar, Fala, fala, Guilherme. Margarete. Não, é aquela coisa do peixe, né, que sai da água e vê que é água, né, que estava na água. Essa alternativa essa alternativa do Krenak, dessas outras concepções do mundo. É, nos ajuda a compreender Eu a tive nossa crítica, né? Fala, um Guilherme. professor. Não, é rapidinho. Eu tive um professor, eu acho que era um professor de antropologia, um cara chamado Melo. Ele era uma figuraça. Eu acho que foi ele que contou. Eu tenho essa história gravada na minha memória, assim, mas eu não tenho muito claro de onde foi que eu pesquei isso. Mas acho que foi ele que falou que ele tinha um antropólogo e o cara passava assim umas longas temporadas vivendo lá com uma tribo e ele às vezes ele tinha que voltar, né, para a cidade, para civilização, né? E ele disse que quando ele ia sair, os índios ficavam assim, abraçavam ele, choravam, ficavam muito tristes de que ele tinha que ir para aquele mundo tão ruim. São penalizados, né? Ficava assim, Não sem razão, né? É, porque por contraste, né? É. Olha, cara, eu esse passei cara, um mês lá no sítio do Arlindo, da Virgínia. Quando eu voltei no Rio, achei tudo tão barulhento, cara, ficava na cabeça, esporro fudido. Claro que a gente habitua, né? Mas de início, uma irritação, cara. Cara, para baixo, cara, não precisa gritar. Imagina você passar uma vida inteira naquele ambiente e vai para o outro, né? Fica muito estranho, muito esquisito. Porque a gente, né? Porque o mundo, nós somos constituídos por mundo, cara. Nós somos seres de mundo, né? Somos seres de mundo. A gente nasce no mundo. E aquilo tudo ganha sentido ali. Inclusive, os nossos sentidos são educados, diferentemente do que pensava Kant, que acha que nossa percepção é, não é moldada pelo mundo. É moldada pelo mundo, a gente percebe coisas e não percebe outras coisas. Tem a história do. Hein? nós somos totalmente moldados, tudo a Tudo. gente Cheiro, se né? habitua, a comida, Comida. os tipos de comida, Olha, né? eu recebi aqui uma australiana, ficou quase uns 6 meses aqui em casa, não sei se a Margarete lembra dela, a Ana. Aí, na Austrália, a Austrália não tem uma culinária própria, porque muita coisa da Ásia, da Inglaterra, então eles se formando, tem de tudo. E lá eles comem abacate como salada, né? Olha, aqui a gente dificilmente a gente come como sobremesa. Aí fiz, ó, vou fazer um creme para você, que é uma delícia, um creme de abacate com leite condensado. Ela não conseguiu dar uma colherada, cara. Deu uma colherada, não, conseguiu. Né? Foi uma Tu repulsa. te acostumou o tempo todo ao abacate Mas ser foi assim salgado. ela não conseguiu nem comer por educação. Bateu, não. Quer dizer, a associação abacate com doce, que para nós não é apenas agradável, é maravilhoso, né? Sorvete de abacate lá na sorveteria Cairu, em Belém, né? Porra. Para ela, essa associação de duas coisas que isoladamente seriam interessantes, mas juntas, não rolou, cara. Não rolou. Como o cheiro de fermentação lá na Harrods,
na Inglaterra, não se associou com o bem como uma coisa de luxo. Não, isso é podre, isso é degradado, isso aqui é luxo, é outra coisa. Né? A junção, portanto, tudo é. Né? Tem a história do Casper Hauser, né? Você sabe desse cara, né? Que Sim, passou. eu vi o filme. Só que aquele filme eu vi, né? Aquele filme é tudo romantizado, entendeu? Porque o cara não conseguiria andar, porque pô, nunca andou, ele não conseguiria falar depois de 15 anos, ele aprendeu a falar, né? Tudo romantizado. Mas o sujeito lá que estudou ele, ele disse que ele tinha um conjunto de percepções que nós não tínhamos nem nome para dar. Assim, percepções, sabe? De a gente tem som, cheiros, né? Temperatura, não é isso? E nós temos as células, né? Nervosas que pegam temperatura, que pegam cor por causa da luz, que pegam o som pelas ondas sonoras. E ele tinha lá umas 20 outras que não tinha nome. Por quê? Porque ele estava circunscrito àquele ambiente, então ele tinha que perceber as paradas que a exigência o fez desenvolver. Nós não temos essa exigência, a gente nem tinha nome, entendeu? Então, isso é assim, por Kant, Kant, você teve um homem general com você, você pagou esse mico, cara. Achar que a percepção é, é, é a mesma, não é construção de mundo, ou Elas são construídas. são construídas, né? O nosso paladar. O paladar, a percepção, não é? O... e tudo mais. Tá, queridos, nos vemos quarta-feira. Arlindo, você vai continuar aí, não? Ou a gente conversa depois? Não, posso continuar. Então, deixa eu aqui fechar aqui apagar